Maravilha, cara, muito obrigado aí pelo convite. Fico feliz em saber que tem bastante gente aí na audiência, eu não consigo ver vocês aí, mas gostaria muito de estar aí junto com vocês, quem sabe ano que vem. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que é a última sessão, vocês já estão bem cansados aí. Acredito que a cabeça de vocês deve estar a mil pensando em tudo que vocês querem implementar e tudo que vocês viram nesses últimos 2 dias. Está cheio de ideias, cheio de coisas para vocês fazerem. Mas eu peço para vocês um pouquinho só de juntar um pouquinho mais das forças da energia que vocês ainda têm. Tem bastante coisa que eu queria cobrir aqui hoje. Não sei, como o Elton falou, é um pouquinho tarde aqui, são 11 horas da noite aqui em Berlim, então se eu não fizer muito sentido, se o que eu falar não tiver, não seguir uma lógica, então me avisem amanhã e a gente conversa de novo. Mas nos próximos 35, 40 minutos, mais ou menos, eu vou falar para vocês sobre instrumentação com OpenTelemetry, falando de técnicas e de boas práticas. Meu nome é Juraci Paixão Cronin, eu sou engenheiro de software, trabalho na Oligarden e sou criador também do Dose de Telemetria. Então, uma vez por semana, eu tento trazer um vídeo novo que eu publico lá no canal no YouTube, publico também no LinkedIn e tudo mais, com conteúdo relacionado a OpenTelemetry. Então, às vezes eu falo um pouquinho das áreas anciliares ao OpenTelemetry, às vezes eu falo um pouquinho de telemetria, monitoramento, observabilidade, mas o foco realmente é em OpenTelemetry. Faço parte do comitê de governança do OpenTelemetry, sou embaixador da CNCF, organizador da Hotel Night em Berlim. Aconteceu hoje um evento aqui em Berlim, Hotel Night, próximo aí em junho do ano que vem, em junho do mês que vem. Mas o que eu gosto realmente de fazer é código, então eu fui mantenedor do OpenTelemetry Collector, do Jaeger e outros projetos por aí. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje, eu quero falar sobre instrumentação com OpenTelemetry, especialmente para Go, né? Go for Con, claro que a gente vai falar de Go. Então, eu vou tentar explicar em 1 minuto, talvez 1 minuto seja um pouquinho otimista demais, mas eu vou explicar para vocês bem rapidinho o que é o OpenTelemetry de uma forma geral. A gente vai focar na parte da instrumentação, e aí a gente fala bastante sobre instrumentação manual. E aí, com base no conhecimento que a gente adquiriu ali sobre instrumentação manual, eu falo para vocês um pouquinho sobre a utilização de bibliotecas instrumentadas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, e um pouquinho de instrumentação zero code, como a gente anda chamando ultimamente ali na comunidade. A gente tinha um nome chamado ali autoinstrumentação, a gente está tentando mudar para zero code. Não sei se eu concordo muito com esse termo, mas é o termo que a gente alinhou na comunidade, que a gente está tentando utilizar. Duas estratégias, uma delas utilizando agentes, tipo Java Agent, a gente está na GopherCon, então a gente não vai falar de Java Agent, e aí a instrumentação, autoinstrumentação, o zero code, através de eBPF. E aí, se der tempo, dependendo de como que o nosso tempo tiver, a gente pode falar um pouquinho sobre instrumentação em tempo de compilação, é uma coisa super nova. Vieram de 2 doações ali de empresas do mercado, ou seja, da Alibaba e da Datadog. A gente formou um novo SIG para fazer instrumentação em tempo de compilação. Se der tempo, a gente fala disso, se não, e se você tiver interesse, vai lá para o Dose de Telemetria, vai lá no Telegram, ou então vai lá no LinkedIn, vai lá no YouTube, vai onde você quiser, onde a gente tem uma presença no Dose de Telemetria e fala que você quer saber mais sobre tempo de compilação. Se a gente tiver gente suficiente perguntando sobre isso, eu prometo fazer um vídeo se a gente não conseguir cobrir aqui hoje. Vamos lá então. Então, falar sobre OpenTelemetry, mas há uns dias atrás eu decidi abrir o Blue Sky, aí eu percebi que eu perdi uma discussão super bacana lá no Blue Sky. Uma das coisas que eu perdi foi uma discussão sobre a localização do projeto OpenTelemetry. Então, as pessoas estavam falando sobre tradução e tudo mais, e aí houve uma sugestão fantástica lá. Essa sugestão do Juliano Costa. Ele falou assim, OpenTelemetry não, telemetria aberta, também conhecido como TELMA, né? Achei super bacana a ideia, então até prometi que a gente ia fazer um slide aqui para a gente falar sobre TELMA ao invés de OpenTelemetry. E aí talvez, quem sabe, a gente consiga pegar a onda aí, talvez a gente consiga começar a chamar OpenTelemetry de telemetria aberta. Não consigo ver vocês, mas senão eu ia perguntar para vocês aí quem é a favor aí de usar Telma ao invés de OpenTelemetry, levanta a mão. Elton, conta para mim aí quantas pessoas levantaram a mão, depois você me diz aí no WhatsApp. Mas pelo menos por enquanto a gente vai continuar utilizando OpenTelemetry. E aí, se a gente abrir no site do OpenTelemetry, opentelemetry.io/pt, a gente tem uma versão em português oficial da definição do projeto OpenTelemetry. Então, se a gente abrir esse endereço ali, a gente vai ver isso aqui. O OpenTelemetry é uma coleção de APIs, SDKs e ferramentas que a gente pode utilizar para para instrumentar, gerar, coletar e exportar dados de telemetria, como métricas, logs e rastros,
para nos ajudar a analisar o desempenho e o comportamento do nosso software. Então, tudo que está aqui tem um propósito, né? Tudo, talvez a pegada que eu mais gosto dessa definição aqui é de que OpenTelemetry é um conjunto de ferramentas. Então, não é uma coisa, é um conjunto de coisas. E uma das coisas que eu acho mais legais no OpenTelemetry é que a gente não precisa usar tudo do OpenTelemetry para ser feliz. A gente pode pegar uma parte aqui, uma parte ali. Todas as partes, elas são independentes, dá para a gente realmente destrinchar e pegar só as partes que a gente gosta e utilizar. Então, a gente vai ver quais são essas partes, mas a gente utiliza o OpenTelemetry para instrumentar aplicações, para gerar dados de telemetria e exportar esses dados para algum lugar, com o propósito de analisar o desempenho e o comportamento do nosso software. Então, a gente não foca tanto na parte de segurança, auditoria ou outros casos de uso, a gente realmente foca na telemetria para esses dois casos de uso. Não que a gente não faça o restante, mas o nosso foco realmente é em desempenho e comportamento de software. Falei para vocês que a gente ia falar quais são os componentes ali do OpenTelemetry, então nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem bem semelhante, bem parecida lá no site do OpenTelemetry, mas a gente vai focar na parte superior esquerda, né? Então a gente vai olhar aqui na parte onde tem microserviços, então Auto Instrumentation, API e SDK. De novo, o OpenTelemetry tem várias outras coisas, então as linhas que a gente está vendo aqui, elas poderiam ser um protocolo, OTLP, a gente tem ferramentas tipo OpenTelemetry Collector para rodar no Kubernetes, a gente tem, enfim, a gente tem várias coisas por aí. A gente vai só focar na parte onde tem os microserviços, na parte superior esquerda, e a gente vai começar falando então das APIs. Então, a API é o que nós, pessoas programadoras, é o que a gente utiliza para instrumentar o nosso software. Tá? Então, a gente olha para o nosso software, para o nosso código, a gente fala o que eu preciso saber sobre o meu software em tempo de execução. Preciso de uma linha de log aqui, preciso de um contador ali, preciso de um trecho para um rastro aqui. Cada linguagem, dentro do OpenTelemetry, a gente tem 13 linguagens hoje em dia, cada linguagem tem a sua API. Então, nós podemos utilizar o OpenTelemetry em 13 linguagens, e todas as linguagens seguem uma especificação. Então, a gente tem uma especificação para as APIs, o que significa que as nossas APIs de Go, elas são parecidas com as de Java, no sentido de terminologia, no sentido de fluxo, no sentido de como as coisas funcionam. E a ideia é, eu consigo migrar de uma linguagem para outra, ou então eu consigo pegar uma pessoa programadora Go com uma pessoa programadora Java e fazer as pessoas conversarem e elas vão se entender. Os mesmos conceitos existem em todas as linguagens, a forma como as coisas são feitas são parecidas. É claro que Go tem que parecer Go, Java tem que parecer Java, mas a gente tem uma terminologia única. Algumas linguagens, elas fornecem algo que a gente chama de contrib, pacotes contrib, que eles fazem a instrumentação de algumas coisas para que a gente faz essa instrumentação para vocês, para que vocês não precisem fazer tudo do zero. Né? Então, a ideia é, o Standard Library, o servidor HTTP da Standard Library é bem popular, então por que a gente não cria, talvez, um middleware? Por que a gente não cria um handler para essa biblioteca? E aí, é exatamente isso que a gente fez. Então, a gente pode pegar essas bibliotecas do Contrib para fazer a instrumentação de coisas populares para que a gente não precise fazer tudo do zero. A gente tem o segundo componente, que são as SDKs. Então, as SDKs definem o comportamento da API. De novo, cada linguagem tem a sua SDK, cada linguagem, e todas as linguagens, todas as 13 linguagens têm que seguir uma especificação. Só para a gente fazer um modelo mental ali sobre o que é API, o que é SDK. Então, na API, a gente define o que a gente quer instrumentar, enquanto que na SDK a gente declara como as coisas vão funcionar. Então, como é que eu vou gerar essa informação, como é que eu vou armazenar em memória por algum tempo, para onde que eu vou mandar, em qual formato que eu vou mandar. Então, tudo isso é configurado através da SDK. Um outro jeito da gente pensar é, a SDK a gente configura na hora que a gente está inicializando a nossa aplicação, enquanto que a API a gente utiliza na hora que a gente está instrumentando a nossa aplicação. Então, a gente vai ver exemplos mais concretos, mais práticos aí, de onde é cada um, talvez fique mais fácil de compreender essa parte. A gente tem um grande foco em criar especificações, em criar padrões. Uma das especificações que a gente tem várias, aqui eu selecionei duas para falar para vocês, que eu acho que bate mais com o foco da GopherCon. O primeiro é a especificação do protocolo OTLP.
ou talvez só do OTLP, né, que o P já é um protocolo. Então, OTLP, Open Telemetry Protocol, é um protocolo de transmissão de dados de um lugar para o outro, de um cliente para o servidor, e isso possibilita que a gente tenha agentes proprietários, mas que falam esse protocolo padrão para esse protocolo aberto, enviando dados para um back-end que talvez não seja do mesmo fornecedor do meu agente. Então, a gente tendo a linguagem sendo padronizada, ou seja, o protocolo sendo padronizado, a gente não está amarrado a um vendor, a um provedor de serviço específico. Então, a gente pode padronizar a camada de protocolo, por exemplo, e a gente já consegue remover um pouco das amarras que a gente tem dos nossos fornecedores de serviço. Uma outra especificação que a gente tem são as convenções semânticas. Então, as convenções semânticas, elas mostram para a gente como nós devemos instrumentar as coisas. Então, nos falam, eu tenho aqui uma requisição HTTP, então qual o nome que eu dou para uma métrica que representa uma latência de um endpoint HTTP? Então, esse é o nome que você deveria utilizar. Ou então, além do nome, quais são as propriedades que eu deveria colocar? De forma que, se eu estou observando, se eu estou monitorando uma aplicação em Java, eu vou observar as mesmas métricas, com os mesmos nomes e os mesmos atributos de uma aplicação em Go. Então, eu não preciso, quando eu estou depurando minhas aplicações às 2 da manhã, não preciso pensar, isso aqui é uma aplicação em Python, então a métrica é tal. Ou aquela é uma aplicação Go, então a métrica é outra. Então, a gente definindo essas convenções semânticas, a gente consegue ver que a gente consegue definir, a gente consegue fazer com que todas as linguagens utilizem o mesmo nome de métrica, o mesmo tipo de atributo, quantidade e valores desses atributos. A gente tem algumas ferramentas, a gente não vai focar no Collector, no Operator, só vou falar que eles existem, então se a sua praia é Kubernetes, então dê uma olhada no Operador. Se você está pensando, se você trabalha como pessoa engenheira de observabilidade, então você já deve conhecer o Collector. Mas o que a gente vai tentar cobrir aqui, dependendo do tempo, se a gente conseguir, se a gente tiver tempo suficiente, a gente vai falar de instrumentação em tempo de execução, focado mais em eBPF, e ferramentas de instrumentação em tempo de compilação. Se não der tempo aqui, de novo, fala comigo lá na dose de telemetria, lá no Telegram, fala lá no LinkedIn, ou um comentário em algum vídeo no YouTube, fala assim, eu quero saber mais sobre Compile Time Instrumentation. E a gente fala, tá? Então, vamos ver se a gente chega até lá, se a gente não chegar, eu fiz o teste da apresentação, gente, e não dá tempo, tem muita coisa pra gente falar. Se der tempo, a gente fala. Vamos falar agora sobre instrumentação, então? Vamos lá, então. Para fazer a instrumentação de uma aplicação, a gente tem alguns passos. Então, o primeiro passo que a gente tem é inicializar a SDK. O segundo passo, uma vez inicializada a nossa SDK, a gente tem que fazer a instrumentação das partes interessantes. Juraci, mas o que é instrumentação? Instrumentação é o código que eu coloco no meu código de negócio para entender o que está acontecendo na minha aplicação. Aquela linha de log que você coloca lá no seu endpoint, aquela linha de log, ela é uma instrumentação. O que a gente está falando de instrumentação aqui é que, além de logs, talvez eu queira colocar métricas, talvez eu queira colocar rastreamento distribuído. Então, colocar essa telemetria, colocar esse código no nosso código é a instrumentação. Feita a instrumentação, pronto, a gente rodou nossa aplicação, está rodando lá em produção, os dados de telemetria estão sendo gerados, estão sendo mandados para algum lugar, e aí, então, quando alguma coisa acontecer, a gente consegue, no nosso back-end de observabilidade, a gente consegue entender o que está acontecendo com a nossa aplicação. Então, é para isso que a gente faz instrumentação, para isso que a gente utiliza ferramentas do tipo OpenTelemetry. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui. Eu separei um código de verdade, não é um código de demonstração, é um código real aqui que eu ando trabalhando no meu dia a dia na Oligarden. Então, só fazer um apanhado geral sobre o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho aqui um microserviço, é um meu microserviço de ingestão de dados, eu chamo ele de Raincatcher, e o Raincatcher, ele recebe requisições em formato OTLP, e ele faz um processamento básico dessa requisição e coloca o conteúdo dessa requisição em um sistema de mensageria. No meu caso, eu coloco no NATS, e aí depois eu tenho alguns microserviços que estão ouvindo as mensagens do NATS, no tópico, né? E aí pegando essas requisições e fazendo algum trabalho. O que a gente vai olhar, então, é como é que eu instrumentei, ou como estou instrumentando o Raincatcher. Então,
Uma coisa que eu gosto de fazer, então para quem já me conhece lá para quem já viu alguns vídeos de dose de telemetria, sabe que eu gosto de fazer o setup da telemetria logo no comecinho da vida da minha aplicação. Então aqui eu tenho um pacote telemetry, que faz parte da minha aplicação, e eu tenho uma função setup, eu tenho uma flag com hotel config file, então aqui está o hotel config file. Gente, isso aqui é um comando cobra normal, né? Vocês conhecem isso aqui talvez melhor do que eu. E aí a gente tem aqui então o setup, abrindo o setup eu tenho uma chamada para uma função que eu abstraí em algum lugar, porque eu estava repetindo bastante, então eu acabei criando um pacotinho para conter esse código que eu estou chamando em outros microserviços também. Mas a ideia é básica, é muito simples. O que eu estou fazendo é, eu estou recebendo um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é a configuração do OpenTelemetry, é a configuração do meu SDK. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí o que eu faço? Eu leio o arquivo, eu faço a interpolação das variáveis de ambiente, eu uso um pacote chamado hotelconf, que vem lá do contrib, e faço a conversão desse arquivo YAML em um objeto OpenTelemetry Configuration. Desse OpenTelemetry Configuration, eu crio uma nova SDK. Essa SDK, ela me dá providers. Então, é assim que eu estou fazendo a configuração da minha SDK. Eu tenho aqui uma brincadeirinha que eu estou fazendo no meio do caminho, que é, eu estou colocando um outro... estou integrando o OpenTelemetry com o Zap, de forma que eu prefiro usar a API de logs do Zap. O OpenTelemetry nem tem uma, mas eu gosto do Zap. Então, na hora que eu vou fazer o meu log com o Zap, ele já converte isso aí em OTLP e já manda para o meu backend de OpenTelemetry também, além de escrever no meu console, né? Então, aqui eu estou escrevendo no console e estou mandando para o meu backend de observabilidade, meu backend que aceita OpenTelemetry. Feito isso aqui, então isso aqui é tudo que eu preciso, ou seja, são 3 linhas basicamente, o resto é tratamento de erro, né? 4 linhas, talvez um pouquinho mais. E aí a gente retorna aqui os providers. Desses providers, eu seto nos valores globais do OpenTelemetry, ou seja, sempre que em algum lugar da minha aplicação eu pedir um tracer, ele vai usar o tracer provider que eu passei aqui, ou seja, que foi configurado através do arquivo de configuração, e vai me dar um tracer já configurado. Ou seja, o setup da minha SDK é esse, não tem mais nada, é simples assim, né? Feito isso, a gente está pronto para começar a instrumentar a nossa aplicação. Eu vou fazer uma pausa aqui, fazer um outro comentário. Então, se você olhar agora, se você for lá no site do OpenTelemetry agora e fizer o tutorial, se você pegar qualquer coisa que você acha lá no YouTube sobre o tutorial de OpenTelemetry, se você for fazer o teste agora do OpenTelemetry Certified Associate, eu acho que você vai ver que o que eles preferem, o que eles ensinam, o que está sendo ensinado ainda é a configuração programática das SDKs. Isso, obviamente, está certo, isso aí é o jeito como a gente sempre fez até agora, mas o futuro é a configuração da SDK por arquivos de configuração. Então, se você vai começar a instrumentar a sua aplicação agora, se você é novo com o OpenTelemetry, não siga o que está lá, siga o que eu estou te falando aqui agora, tá? Então, olha lá, olha esse código que eu tenho aqui e faça igual que eu estou fazendo aqui. Basicamente, a gente vai usar o OpenTelemetry, vou abrir aqui de novo para vocês verem o nome do pacote. Eu estou usando no contrib, hotelconf, e eu estou passando um arquivo de configuração para ele. Vou mostrar para vocês o meu arquivo de configuração. Então, esse aqui é um arquivo de configuração da SDK do OpenTelemetry. Então, aqui eu tenho quais são os atributos de recurso que eu estou configurando, então qual é o nome do meu serviço, qual que é a versão do meu serviço. Eu estou utilizando a configuração do meu tracer provider, então para onde que eu estou enviando a minha informação, com qual protocolo e por aí vai. Então, o que acontece? Antigamente eu tinha que ou configurar a SDK por variáveis de ambiente, ou eu deveria configurar de forma completamente programática. E isso é um problema quando a gente quando a gente está mudando de ambientes. Então, no caso do arquivo de configuração, eu posso ter um arquivo de configuração para o meu dev, para meu ambiente dev, e um arquivo de configuração para a produção. Então, eu não preciso tocar na minha aplicação, não preciso tocar em variáveis de ambiente, eu posso simplesmente ter arquivos de configuração diferentes para cada ambiente. Então, feita a configuração da minha aplicação, vou voltar para o meu root, então eu já fiz o meu setup completo, agora eu posso começar a instrumentar a minha aplicação. Por exemplo, na hora que eu chamar meu logger do Zap, eu sei que essa informação vai chegar lá no meu backend de telemetria. Eu vou então abrir agora o new da minha aplicação, só para mostrar um pouquinho mais de instrumentação para vocês. Aqui a gente tem um novo NATS ingester, né? Eu falei para vocês que eu estou usando mensageria nesse meu caso aqui é o NATS, e aí aqui eu estou definindo, estou inicializando
3 instrumentos. Então, a gente chama de instrumento, que a gente tem aqui, são métricas. Eu estou inicializando essas métricas, ou seja, uma métrica é um histograma, para me falar qual que é a latência da publicação das mensagens no NATS. Eu tenho um outro histograma para falar qual é o número de spans que eu tenho por requisição. E aqui é um pouquinho meta o negócio, porque eu estou falando de spans no sentido de telemetria, mas também estou falando de spans no sentido do negócio da Oligarden, né? Então, vamos chamar aqui de registros, né? Então, aqui eu estou gravando um histograma contendo quantos registros eu estou recebendo por requisição, e aqui eu tenho um contador me falando quantos registros eu aceitei por cada requisição. Então, aqui é um contador, um histograma e um outro histograma. Então, isso é feito durante a inicialização da minha aplicação. Lá na parte da execução da minha aplicação, na transação, ou seja, alguém mandou uma requisição HTTP para mim, aí eu vou usar esses instrumentos para fazer uma medição. Qual que é a medição? Eu vou, então, medir o tempo que levou para fazer alguma coisa, ou então eu vou medir a quantidade de registros que tem dentro da minha requisição. E aqui eu coloco só num contador, então um lado é um contador e um outro é um histograma, então eles têm funções diferentes, mas eu utilizo os meus instrumentos durante a execução da minha transação, né? Então a gente tem 2 fases para as métricas, uma é a gente define, em outra fase a gente utiliza. Já que a gente já está aqui, vou mostrar um pouquinho de rastreamento distribuído para vocês, como é que a gente instrumenta para rastros. Na verdade, eu nem precisaria essa parte aqui, então hotel tracer, telemetry.scope. Pronto. Então, eu estou usando o OpenTelemetry, o pacote oficial do OpenTelemetry, estou obtendo um rastreador, um tracer, e estou passando um nome para esse tracer, o nome para esse rastreador. O nome que eu estou passando é o escopo, Raincatcher, ou seja, na hora que eu estou visualizando essa informação lá no meu back-end de telemetria, eu sei que essa instrumentação foi feita no meu código. Um nome para esse span, para esse trecho, e aí eu faço um defer falando que quando essa função for retornar, fecha o meu trecho. Ou seja, para de contar o tempo e envia, ou, enfim, coloca esse trecho em algum lugar, e aí o SDK vai se encarregar de, no determinado momento, mandar esse span, junto com outros spans, talvez, para o meu back-end de telemetria. O que mais que eu posso fazer com meus trechos? Então, com os meus trechos eu posso colocar novos atributos, eu posso registrar aqui, então, quantos registros eu tive em cada requisição. Aí eu tenho aqui um filtro que está acontecendo, e aí depois do filtro eu falo quantos registros eu aceitei dessa transação, dessa requisição. Eu posso colocar um evento nesse meu trecho, posso falar que depois de todos os filtros, não sobrou mais nenhum registro, então eu estou retornando direto para o meu cliente. Ou então, se um erro aconteceu, eu posso falar que posso gravar como parte do meu trecho que aconteceu um erro, e eu posso marcar também esse trecho como esse trecho está em erro. Às vezes a gente quer registrar o erro, mas não marcar o nosso span como falhou, né? Então talvez a gente foi fazer uma chamada para um cache, a gente não achou a informação no cache, ou então a gente falhou na hora de conversar com o cache, mas isso não faz com que a transação tenha falhado, né? Então a gente continua o nosso processamento, ou seja, a transação não falhou, então a gente não setaria o status do nosso trecho como em erro, mas ainda assim a gente gostaria talvez de registrar o que aconteceu. Então é isso. Então a gente falou que a gente pode colocar novos eventos, a gente pode registrar erros, pode setar o status do nosso trecho, a gente pode colocar atributos e por aí vai, né? Tem mais alguma coisa que eu queira mostrar? Eu acho que é basicamente isso, e agora a gente vai ver o resultado de tudo isso, né? Então a gente faz tudo isso aqui para quê? Antes de eu mostrar o para quê, eu queria fazer um breve comentário aqui. Eu sei o que está passando na cabeça de alguns de vocês aí. Alguns de vocês estão olhando para o código que eu tenho agora aqui na tela e estão falando, ô Juraci, pô, tem muita coisa de telemetria aí, e isso tá poluindo o meu código de negócio. E aí o meu argumento para você é, não está poluindo o seu código de negócio. Telemetria faz parte do seu negócio. A sua aplicação, ela está rodando, ela vai rodar, esperamos nós, né, 24/7. Você vai olhar para esse código só de vez em quando. Então, instrumente bem o seu código. Você precisa de informação sobre o seu código na hora que ele der um problema às 2 da manhã. Na hora que ele der um problema, você vai se agradecer por ter pensado em telemetria, por ter colocado telemetria de qualidade junto com o seu código de negócio. Ou seja, a telemetria faz parte, sim, do seu código de negócio.
Dito isso aí, vou mostrar qual que é o resultado. Então, eu vou inicializar a minha aplicação aqui, então go run. E aí eu tenho um outro programinha aqui que vai gerar uma requisição HTTP para mim. Então, gerou minha requisição, enviou para o meu Raincatcher. Gente, eu tenho vários serviços rodando aqui no Kubernetes, tá? Então, eu tenho aqui um Grafana rodando, tenho uma outra porta do Grafana, no caso aqui para ingerir dados OTLP, eu tenho um Postgres e eu tenho um NATS, né? Então, eu tenho tudo isso aqui dentro do meu Kubernetes, de um Kubernetes local. E aí, só a aplicação, só o meu Raincatcher que eu estou rodando direto no meu laptop. Então, voltando, vamos voltar lá para o nosso navegador. Deixa eu atualizar aqui, eu fiz um teste antes da nossa palestra. Beleza, então aqui eu tenho dois rastros. Um rastro representando a inicialização da minha aplicação, e a gente vai falar dele já já, e outro representando a transação que a gente criou, né? Então aqui eu tenho um rastro representando aquela requisição que eu rodei, e aqui a gente consegue ver tudo que aconteceu por trás dessa requisição. A gente consegue ver que a chamada chegou lá para o meu Raincatcher, e em 5 milissegundos, 0.08, ele retornou para quem chamou, né, para o meu, no caso, na minha linha de comando. A gente vê tudo o que aconteceu, então passou por um handler de autenticação, ele fez o handling dos meus rastros, colocou essa requisição no meu NATS, e aí fez um encoding dessa informação e publicou no NATS. Então a gente vê que levou 1 milissegundo para publicar no NATS. Deixa eu atualizar isso aqui, talvez tenha mais coisa. E aí a gente vê que aqui tem um span em erro. Então a gente consegue ver que isso aqui a gente marcou como um erro, e a gente pode ver aqui nos eventos o que aconteceu. Eu tenho aqui a exceção, o erro que a gente recebeu do Postgres. Então o Postgres está falando, tem uma chave duplicada, né? Então eu tenho uma chave, uma constraint, eu tenho alguma coisa que precisa ser único e não é único, então deu erro. E foi bom, porque a gente consegue ver então agora aqui que essa requisição falhou nessa parte desse microserviço, mas o resto continuou, né? Então, e eu consigo visualizar tudo que aconteceu por trás daquela chamada que eu fiz. Então, a gente consegue ver que o meu usuário, ele recebeu o resultado em 5.08 milissegundos, e o meu usuário aqui nesse caso sou eu, mas a transação continuou ao todo levou 18 milissegundos, né? Então, a gente consegue visualizar nesse rastro tudo que aconteceu por trás daquela requisição. E aí, gente, o que eu queria falar do outro rastro aqui é o seguinte. Eu tenho dois modos de pensar. Eu penso primeiro na inicialização da minha aplicação, e quando eu estou instrumentando a inicialização da minha aplicação, eu sou o mais detalhado possível. Eu coloco um monte de eventos, eu coloco um monte de atributos, eu coloco praticamente toda a configuração da minha aplicação ali. Então, qual que é o banco de dados que eu estou falando, qual que é o NATS que eu estou falando, e por aí vai. Ou seja, eu não coloco num log, eu coloco num rastro, e aí nesse rastro eu tenho todas as etapas da minha inicialização. Sempre que minha aplicação inicializa, eu tenho então um rastro que eu posso abrir e que vai me mostrar tudo o que aconteceu. Nesse caso, o Raincatcher é muito simples, ele não tem muita coisa, tem só dois eventos, estão inicializando o NATS, inicializando o autenticador, e por aí vai. E aí aqui ele inicializou o NATS, e aqui está o endereço do meu NATS, então ele está rodando em localhost, e por aí vai. E aqui tem os eventos, estão conectando, conectado, aqui no caso Jetstream, e por aí vai, né? Então o outro é do NATS, o primeiro é do NATS e o segundo é no Jetstream. Então assim, nessa situação, é só um rastro que eu tenho para a inicialização da minha aplicação. É um rastro por instância da minha aplicação, ou seja, não é muita coisa. Eu quero o máximo de detalhes possível. O outro modo de pensar eu estou instrumentando uma transação, e eu espero ter milhões de transações. Então, eu tenho que ser muito correto, tem que ser muito eficiente a minha instrumentação para tudo que está nessa parte crítica da minha aplicação. Então, nesse caso, eu penso quais são os atributos que eu preciso para depurar um problema às 2 da manhã, quais são as coisas que eu realmente preciso saber, e quais são as coisas que provavelmente eu vou precisar. Aquilo tudo que é em excesso, aquilo tudo que eu já sei agora que eu não vou precisar, eu não coloco ali. Né? Por quê? Porque o que eu não preciso, ele vai acabar se multiplicando e eu vou acabar pagando por isso. Eu vou pagar muito dinheiro pela telemetria que está passando pela minha parte crítica, e eu vou pagar quase nada pela telemetria da minha inicialização. Então, esses são os dois modos que eu tenho de pensar na instrumentação. Inicialização e parte crítica.
Feito isso, eu queria mostrar mais duas coisas para vocês no código, que eu acabei esquecendo. Uma delas é a instrumentação, as duas coisas são instrumentação por biblioteca, uma delas é do meu HTTP e a outra delas é pelo meu gRPC. Então, voltando lá no meu, acho que é no root, pronto, aqui no root.go, eu tenho a inicialização do meu servidor gRPC, e lá no meu servidor gRPC eu estou usando um Stats Handler do OpenTelemetry. Então esse Stats Handler aqui, ele é implementado pela biblioteca Contrib de hotel gRPC. Então, para cada chamada que eu vou receber via gRPC na minha aplicação, eu já vou ter instrumentação automática, ou seja, eu já vou ter o nome da operação, já vou ter o tempo, a duração de cada transação, e já vou ter algumas outras informações sobre aquela requisição, alguns metadados sobre aquela, não requisição, né, para aquela chamada, para aquele RPC. Então, eu vou ter já alguns metadados, eu não preciso me preocupar em instrumentar o meu servidor gRPC. E no caso do HTTP, então aqui eu tenho um MUX normal da minha biblioteca padrão do Go, e na hora de registrar as rotas, aí o que eu faço eu utilizo o OpenTelemetry Handler da biblioteca do Contrib também, para a Standard Library do OpenTelemetry. Não, vamos lá, começar de novo. Eu estou utilizando a biblioteca de instrumentação do OpenTelemetry para a biblioteca padrão de HTTP, de servidor HTTP do Go. Então, o que eu faço aqui, nada novo para vocês, para a gente aqui. Então, a gente está fazendo só embrulhando um handler, no caso, estou embrulhando meu handler de autenticação, que, por sua vez, embrulha meu handler de negócio, meu handler handle traces, de forma que eu consiga fazer a instrumentação de todas as chamadas HTTP que vão para o meu /v1/traces, e todas elas são instrumentadas automaticamente. Ou seja, eu tenho metadados da minha requisição HTTP, que a gente pode voltar lá e ver, eu mostro para vocês quais são, colocadas automaticamente para a gente. Então aqui a gente tem, por exemplo, em atributos do span, a gente tem qual é o método HTTP que foi executado, qual que é o status code, qual que é o target, qual que é o hostname e por aí vai. Então a gente tem tudo isso aqui dado de graça para a gente. Então sempre que a gente for ter for depurar nossa aplicação às 2 da manhã em produção, a gente consegue ter um nível de informação bem detalhado sobre essa transação específica. É isso aí. Então, dito isso aí, deixa eu ver se não faltou nada aqui. Então, a gente falou do arquivo de configuração, a gente falou sobre como configurar SDK, a gente falou sobre como criar um novo trecho, a gente falou sobre erros, sobre atributos, sobre eventos, a gente mostrou o resultado esperado. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês agora está nesse slide, no próximo slide aqui. Alguns dias atrás, gente, eu tava olhando o meu rastro da inicialização de um outro microserviço, um microserviço chamado Gaps, e aí eu percebi que mesmo sendo o autor daquele microserviço, eu não sabia o que estava acontecendo por trás da inicialização daquele microserviço. Olha o que me deu, olha o que eu acabei vendo. Então, eu acabei me deparando com um rastro desse, são 140 spans, ou seja, 139 vezes, provavelmente, que eu fui para o banco de dados e eu não tinha ideia que eu estava fazendo tudo isso. Então, esse rastro me abriu o olho, esse rastro me mostrou o que minha aplicação, no caso o Gaps, está realmente fazendo durante a inicialização. Então, a minha dica aqui para você é, mesmo que você ache que você sabe o que a sua aplicação está fazendo, vai e instrumenta. Talvez você vai acabar sendo surpreendido pelo que a sua aplicação realmente está fazendo. É isso aí. Então, a gente falou também de bibliotecas instrumentadas, a gente falou como é que a gente instrumenta chamadas HTTP, por exemplo, utilizando uma biblioteca de instrumentação, a gente viu também gRPC. E agora a gente está pronto, então, para entrar no próximo tópico, então, instrumentação em tempo de execução. Vamos falar um pouquinho de agentes? Então, instrumentação em tempo de execução utilizando agentes. Acho que a primeira coisa que eu falaria para vocês é, isso não existe. A gente está na GopherCon, então agentes não existem para a gente. Existem sim para Java, para Python, para Ruby, para JavaScript, mas a gente não vai falar muito disso, né? A gente não vai falar muito como é que funciona ali, não é tão relevante assim para a gente. Se você quer saber como é que funciona, vai lá no Dose de Telemetria e fala para mim o que você quer saber, se vai ser de Java, se vai ser de JavaScript.
Não prometo cobrir Python, Ruby, então Ruby já passou a minha fase de Ruby. Python, não conheço Python direito, apesar de já ter feito um cursinho aí com uma das lendas de Python. Não exerci o Python por muito tempo, então não consigo falar muito com propriedade sobre isso. Mas a gente já tem, acho que inclusive um vídeo gravado lá no canal do Dose de Telemetria sobre instrumentação para Java. Mas se vocês quiserem saber mais, me mandam uma mensagem. Mas vamos focar então em instrumentação em tempo de execução através de eBPF. Então, como é que funciona? Então, só uma recapitulação ali de como é que funciona a eBPF. Acredito que a maioria de vocês já saiba, mas eBPF funciona. eBPF são programas que a gente instala no nosso kernel, e aí na hora que acontece uma syscall, a gente tem a oportunidade de rodar esses programas, esses probes, né? E aí esses programinhas, eles são, então, rodados de uma forma bem segura, e tem várias limitações. Uma versão anterior, ou alguns kernels atrás, a gente tinha uma possibilidade, a gente poderia fazer a manipulação de memória em user space, e por conta disso a gente conseguiu ter um projeto chamado Hotel Go Auto Instrumentation, que usava dessa funcionalidade para fazer rastreamento distribuído. Porém, o pessoal do kernel falou, eu acho que não é uma boa ideia deixar as pessoas reescreverem a memória em tempo de execução de aplicações em user space com o eBPF. E aí eles acabaram desabilitando isso em kernels mais novos, ou seja, o Go Auto Instrumentation já não funciona tão bem assim. E um outro projeto que existe é o Grafana Bela, que foi doado agora para o OpenTelemetry. Então, Grafana Bela, o nome vai ser mudado, porque nós, na comunidade de OpenTelemetry, nós não gostamos de nomes legais, nós gostamos de nomes descritivos, então a gente vai mudar o nome de Grafana Bela para alguma outra coisa, mas foi doado, faz parte agora do OpenTelemetry, está sendo doado, né, então ainda está no processo de doação, mas o foco do Bela é em métricas RED, então requisições, erros e duração, então contar o número de requisições, contar quantos erros tiveram e qual a duração, e existe um suporte inicial a rastreamento distribuído. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Bela especificamente, tá, gente? Não vou mostrar o Go Auto Instrumentation, não. Eu vou finalizar aqui o meu Raincatcher, e ao invés... E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um git checkout use Bela. Deixa eu tirar essa telinha daqui, para cá. Git restore, checkout Bela, pronto. Então eu vou mostrar para vocês como é que é a minha aplicação sem nenhuma instrumentação. Então aqui no meu root, vocês lembram que a gente tinha aqui um telemetry.setup, agora não tenho mais, agora só tenho o meu logger normal, ou seja, só sei logs agora. Ou seja, eu estou sem nada de OpenTelemetry na minha aplicação, tá? Eu removi tudo nesse branch, e aí o que eu fiz nesse branch foi, eu fiz um deployment para Kubernetes, e nesse deployment eu coloquei, junto com o meu container do Raincatcher, eu coloquei um outro container do Bela. Nesse container do Bela, ele é privilegiado, e aí eu falei para ele, vou abrir a porta, pegue tudo que está rodando na porta 4318 e instrumenta para mim. E manda a telemetria para esse destino aqui. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu tenho lá no meu Kubernetes, aliás, eu acho que nem fiz esse deployment, agora eu vou fazer o deployment dele. Deixa eu pegar, então, aqui, control, apply, deployment. Agora aqui, control, get pods, e a gente está criando. Oh, deu erro. Por que deu erro, gente? Eu fiz um teste logo antes. Aqui, control, logs, catcher. Vamos ver o que está acontecendo. Se for rapidinho, a gente já resolve. Se não for, gente, não vou conseguir. Poxa, uma pena. Uma pena. Eu tinha uma versão disso aqui funcionando, rodando bonitinho para vocês, mas não funcionou. O que eu queria mostrar, eu não vou ter agora um rastro aqui, e a gente só tem mais um minuto, mas o que eu iria mostrar para vocês é um rastro do Bela, que não se parece com esse. O rastro do Bela, ele teria 3 trechos aqui, e esses trechos, eles são descritivos, mas eles são somente de um serviço, só do Raincatcher. Então eu não tenho, e a ideia aqui para mostrar para vocês se eu não tenho telemetria nenhuma,
é bom que eu use ferramentas de auto-instrumentação, tipo Bela, tipo Go Auto Instrumentation, para que a gente tenha alguma visibilidade, mas, dada a opção, faça instrumentação manual. A gente tem uma instrumentação muito mais rica quando a gente faz a instrumentação manual dos nossos serviços. Não existe ninguém melhor para instrumentar nossa aplicação do que nós mesmos. Tá? Então, é a ideia por trás das coisas. Só para a gente finalizar, então, quais são as boas práticas na hora da instrumentação? Guie-se por essa frase, por essa pergunta que está aqui em cima, por essa primeira pergunta. Então, o que eu preciso saber às 2 da manhã, quando o meu programa der problema, quando eu for chamado no meu on-call, para que eu precise resolver alguma coisa às 2 da manhã. Por que às 2 da manhã? Porque eu não tomei meu café ainda, porque eu estou meio dormindo, porque eu não sei o que está acontecendo, eu estou naquele estágio meio zonzo. Então, pense em você naquele estado e fale, o que eu vou me agradecer se eu tiver na minha cara? Eu vou agradecer se eu tiver esse atributo, aquele atributo, essas métricas, esses rastros e por aí vai. Então, pense na telemetria que você precisa, no tipo da telemetria também. Será se isso aqui é melhor que seja um rastro ou um log? Pense nos atributos que você precisa. Consulte as convenções semânticas do OpenTelemetry, ele vai te dar muitas ideias sobre o que e como instrumentar. E em cima das convenções semânticas do OpenTelemetry, construa suas próprias convenções semânticas. Então, pegue o jargão, pegue as coisas que são comuns na sua empresa e converta isso em convenções semânticas. Então, fala assim, o Customer ID que a gente tem que sempre ter um nome CID, e ele sempre tem que ter o código do cliente no formato 8 dígitos, ou sei lá o quê. Então, coloque no documento isso aí para que todo mundo instrumente as coisas do mesmo jeito. Então, veredito, utilize a instrumentação proposital, ou seja, pense em como você vai instrumentar a sua aplicação. Então, instrumente, se você vai utilizar auto-instrumentação, ou via eBPF, ou por biblioteca, não importa, o que importa é que seja uma decisão proposital. Que você pense nisso, que tenha um propósito, que tenha um porquê, e que tenha uma justificativa. Na falta de telemetria, vai lá e você pode utilizar sim de auto-instrumentação, porque não é melhor auto-instrumentação do que não ter nada, mas no longo prazo eu realmente acredito que uma instrumentação com mais curadoria, com mais pensamento, com mais de uma forma mais manual, ele traz mais resultados no longo prazo. Acho que a gente não tem tempo para perguntas e respostas. Eu tenho tempo, mas eu acho que vocês aí já devem estar meio cansados ali de me ouvir. Mas, se vocês tiverem perguntas, fico muito feliz em recebê-las, ou aqui, ou pelo Telegram, lá no canal Dose de Telemetria, ou onde você conseguir me achar. E dito isso, muito obrigado por me receberem aqui hoje. Adoraria estar aí no lugar aí com vocês, mas vamos manter contato. Então me adiciona lá no LinkedIn e vamos manter a comunicação acontecendo por aí. É isso aí. Obrigado, pessoal.